Neste Bitalk vamos falar com o João Fernandes, founder e CEO da Doc Digitizer. O João trabalha com AI desde 2004 e neste episódio vamos explorar tudo o que a AI vai impactar na nossa sociedade, desde económico a social às nossas vidas. Será que o colapso da sociedade está iminente? Fica para ver. Porque aquela história do exterminador implacável pode acontecer não necessariamente daquela forma, mas de outras. Mas temos de estar... eu acho... eu não queria ser apocalíptico, mas eu acho que a reação que nós vamos ter... ou a sociedade muda muito, e eu tenho algum receio de que as coisas mudem a um ritmo muito mais acelerado do que a nossa sociedade e que nós próprios, enquanto seres humanos, conseguimos evoluir. Ou seja, Adaptar-nos às circunstâncias e reinventar-nos. Começa a ser difícil distinguir o que é real e o que é que não é real, não é? E estamos muito perto desse ponto. O que é muito perto? Tu foste advisor para a Comissão Europeia em 2016 a 2019 de inteligência artificial. Mas a inteligência artificial existia antes de 2023? Existia já... O ChatGPT saiu em 2022, portanto só aí que apareceu a inteligência artificial. Era bom. Para ela ter aparecido aí já há muitos anos. Não, já existe há muito tempo. Eu tive a felicidade durante a faculdade de trabalhar e estudar. E o trabalho foi-me confrontando com alguns desafios que hoje em dia já são coisas banais, mas que na altura eram coisas cutting edge. Eu lembro-me de fazer algures em 2004 projetos de realidade aumentada. Estão a ver o que é uma câmara que só tem 2 pixels e que aquilo... Mas em contexto académico? Em contexto académico, ou seja, como trabalho paralelo, que eu fazia investigação paralela, estava nos núcleos de investigação. Se estás a jogar em datas, eu posso dar datas mais antigas. Não. Eu em 2007 lancei um número de... Já foi depois. Desculpa, em 1997 lancei uma revista com o tema de capa, uma revista que era a revista de informática, com o tema de capa Inteligência Artificial. Ainda no outro dia estive a folhear aquela edição, era só técnico, só temas técnicos. Algumas preocupações do ponto de vista de futuro sobre a inteligência artificial, sem dúvida, já havia isso. Mas era muito ainda sistemas de aprendizagem e coisas desse tipo, não é? É mais académico. Quando eu estive a fazer esse papel, eu estava a fazer esse papel no contexto de jogos sérios, que é um conceito engraçado, são jogos para aprendizagem, e a ideia de usar a inteligência artificial era tentar que o jogo se adaptasse a ti, ou seja, nós queríamos treinar soft skills em executivos, middle managers e executivos. Tipo skills de liderança, gestão comunicação, de equipa, gestão de conflitos, coisas desse género. E o roleplay é uma coisa fantástica. O roleplay no mundo imersivo é muito mais fácil, porque... Sim, porque o problema do roleplay é tu realmente sentires que estás naquela personagem. Exatamente. Né? Qual é o problema? É que normalmente os jogos, se não tiverem de alguma forma adaptabilidade a ti, eles tornam-se repetitivos e tu não consegues repetir o roleplay. Porque se deres os mesmos inputs, sai o mesmo output, não é? E então nós estávamos a desenvolver modelos para ter narrativas que iam se adaptando às situações, e cada experiência e cada jogador, dependendo do seu background, teria uma experiência completamente diferente e adaptada assim. Portanto, mas isso é inteligência artificial? Tem componentes de inteligência artificial, porque vai aprendendo com as tuas ações e vai fazendo evoluir a história, que é o jogo, tendo por base a tua performance, mas também um conjunto de modelos que são genéricos de competências que vão adquirindo inteligência a partir dos dados dos jogadores. Sabes, João, esta pergunta para nós é relevante, porque nós como investidores, nós investimos em empresas na fase muito inicial, portanto normalmente ainda há ideia, muito early days. E agora toda a gente é AI, não é? Portanto todas as empresas que nos chegam, então o que é que vocês fazem? Nós alugamos barcos com AI. Mas para que é que eu preciso de AI para alugar barcos? É muito melhor, não tens noção. Até que ponto, a pergunta é, até que ponto é que há AI, não há AI? Qual é a linha entre machine learning e AI, ou ter uma árvore de decisões, não é? O que é que nós começamos? Se isto faz aquilo, se isto faz aquilo. É porque aquilo que o João teve a descrever, eu achava que era mais machine learning do que propriamente inteligência artificial, não é? Ok.
Epá, Consegues meter aí uma linha? consigo. Ou como é que tu olhas para isso? Consigo. Eu acho que, em primeiro lugar, eu sempre achei que nós estarmos à procura de tecnologia é estarmos à procura da coisa errada. Inteligência artificial define-se, entre as várias definições, como termos um sistema à nossa frente que aparenta ter reações inteligentes. Okay? Isto é um conceito muito vago. Não é? Depois há o teste de Turing, Acho que é mais a questão de ter capacidade de aprender. Isso já é machine learning. Okay? Porque, vou dar um exemplo. Lá está, learning. Sim, learning. Por exemplo, quando tu tens um algoritmo da IBM que jogava xadrez com o Kasparov, aquele algoritmo não evoluía. Aquele algoritmo era estático. Era um conjunto de heurísticas, uma árvore de decisão, com milhões de nós, mas que de facto aquilo era estático, não aprendia. Mas para todos os efeitos, se alguém estivesse a jogar e tivesse do outro lado uma pessoa, ele não iria conseguir distinguir se estava a jogar com uma pessoa ou se estava a jogar com uma máquina. Okay? Estás a dizer a máquina? Não, A pessoa. A pessoa, se eu olhasse para aquele jogo sem saber ok. quem eram os jogadores, eu não conseguiria inferir que aquele jogo de um lado tinha uma pessoa e de um lado tinha uma máquina, ok? E isso significa que existiu ali comportamento inteligente, ou pelo menos percepcionado por nós como inteligente. A nossa definição de inteligência, a inteligência artificial o conceito nasceu nas décadas de 50, 60. Nessa altura, a nossa noção de inteligência não é a mesma de hoje. O nosso nível de exigência perante um sistema de informação hoje em dia é muito superior. Tanto que nós hoje em dia passamos o teste de Turing sem problemas, né? Que na altura era um desafio brutal. Exato. E isso significa que nós também temos que balizar isso. Essa definição são móveis, não é? O que é a inteligência hoje? Se calhar se víssemos uma coisa a jogar Tetris connosco ou aquele Space Invaders ou uma coisa assim, nós já não acharíamos aquilo inteligência, não chamaríamos aquilo inteligência. Mas respondendo à tua pergunta, eu sinceramente acho que esses produtos devem existir para cumprir o propósito que é resolver um problema a alguém que paga para ter um serviço ou um produto. Se essa pessoa e se esse serviço puder ser melhor prestado por alavancar em mais inteligência ou mais aprendizagem ou uma árvore de decisão ou o que for, isso é que importa. Agora, vender negócios com base em chavões, ChatGPT, blockchain, o que for, é redutor, porque no fim do dia são commodities. Tecnologias, não é? É tecnologia, são commodities. Qualquer pessoa tem acesso hoje em dia a isso. A minha aplicação está baseada em redes. Em redes, não é? Exato. Há 20 anos era do caraças, não é? Há 20 anos era do caraças. E o curioso é que é exatamente isso. É para quem está nesta área e percebe que estes conceitos todos evoluíram ao nível do suporte. Obviamente temos melhor hardware, temos hardware mais potente que torna possível fazer coisas que anteriormente não eram feitas. Mas as bases, o que 99% das empresas usam, as bases disso, se mantêm. São redes neuronais, são algoritmos estatísticos, heurísticos. Sistemas distribuídos. Pronto. Eram grandes slogans, não é? Era. Mas tu estás a falar então de várias... Mas estás a falar de várias tecnologias, mas nós metemos isso tudo num bolo, que é AI. Certo? Sim. Mas É um bolo hoje, amanhã vai ser outro. Nós daqui a... há uns tempos era machine learning, né? Há uns anos era machine learning. Sim, vão sempre surgir coisas deste tipo que estão na moda, não é? E depois tornam-se normais. Com o mercado que tu tens de startups, em que são milhões de pessoas a tentar vingar, tu às tantas tens que alavancar em alguma coisa que te dê um standout, não é? E as pessoas vão procurando isso. Eu acho que muitas vezes artificialmente, mas o que é facto é que também nós próprios que olhamos para as startups e vemos, às tantas vamos sentir falta se não disserem. Estás a ver? Ou seja, pode não ser um fator diferenciador, mas às tantas acaba por ser um fator higiênico. Se não tiver, se alguém não disser, tu ficas inconscientemente a achar esta startup não é inovador. Não está a pensar, é uma empresa que vem que faz uma coisa qualquer e tu pensas, vocês podiam usar a inteligência artificial, isso parece um bom... Exato. Não, a gente não usa nada disso e já ficas, isto é demasiado antiquado, ou estão a usar ainda tecnologia antiga, né? É nesse sentido. Sim, mas o que acaba por acontecer é que nós começamos a enfiar AI em todo o lado, né? E a oportunidade que nasceu agora é uma oportunidade complexa, porque essencialmente a AI é uma grande revolução e como qualquer grande revolução pode revolucionar qualquer área. Então hoje em dia digo, vou vender frigideiras, mas eu vou vender com AI. Pronto, já posso disromper o mercado todo porque estou a vender com AI.
Mas não é verdade. Porque A o problema do mercado de frigideira frigideiras... sente quando a batata está a chegar ao ponto, o que é que deve fazer? Certo, mas não Pá, é verdade, porque o é mercado de verdade. frigideiras depende da distribuição, depende da logística, depende de estares à frente do consumidor, Claro. depende de uma data de outras coisas que não é por causa do produto. E acabamos por nos enganar e dizer: só porque eu vou meter AI neste negócio, estou a revolucionar este negócio, é um negócio novo, vale a pena investir. Não. Curiosamente, o que tu acabaste de dizer aplica-se a qualquer tecnologia, ou seja, não é só AI, qualquer tecnologia existe para servir um propósito último, que é ou fazer frigideiras, ou levar frigideiras de um sítio para o outro, e como tal é necessário também haver uma consciencialização que a tecnologia é um meio para atingir o fim e não o fim em si próprio. A não ser que faças investigação numa universidade, e aí se calhar fazer tecnologia é um fim em si próprio. Mas há de chegar um momento em que de facto tu não vais precisar de falar em inteligência artificial, porque ela vai estar em todo lado, efetivamente, não é? Vai Sim. estar. Sim. Portanto, vais usar, tal como hoje usas a web ou usas GSM ou usas qualquer outra coisa, vais usar também a inteligência artificial se ela for necessária para aquele projeto e na medida que for necessária. Sendo que em muitos casos nós já usamos ninguém- sem saber. E ninguém vai dizer, eu tenho inteligência artificial. Pá, porque isso vai ser normal, não é? Portanto, Onde é que já usamos sem saber? Olha, Nos serviços digitais, né? todos os canais digitais, publicidade, as compras online são altamente condicionadas. A forma como votamos hoje em dia já é influenciada por inteligência artificial. Como assim? Repara, quando tu começas a pôr conteúdo personalizado ou tens a inteligência artificial a gerar conteúdo, e por outro lado tens a inteligência artificial a escolher o conteúdo que é mais sensível para ti, tu corres o risco de teres um bias, que é tu és alimentado com coisas que reforçam as tuas crenças, vezes Certo. e vezes sem conta. é isso que acontece, de facto. Curiosamente, isso altera o teu comportamento e as tuas decisões, e altera-te a tua exposição a coisas que contradigam as tuas crenças, E passas a acreditar que todo mundo tem a mesma opinião que tu, ou que o resto do mundo está errado e tu estás certo. ou que ninguém tem a mesma opinião que eu, portanto eu devo estar errado e mudo de opinião. E curiosamente é muito mais difícil mudar de ideias. Pronto, então isto acontece diariamente nas redes sociais, e com isto eu não posso garantir que a opinião que eu tenho sobre as coisas hoje seria a mesma se eu não tivesse redes sociais, ok? E isso condiciona, ok? Podes dizer, é propositado, existe aí alguém, uma entidade que está a colher benefícios? Eu tenho a certeza que sim, não sei quem são, mas certamente. São os algoritmos das redes sociais, imagina. São os algoritmos das redes As sociais, marcas que fazem publicidade. quando tu entras na Amazon, de repente descobres que afinal és fã de comprar um conjunto de imensas coisas que nunca pensaste na vida que te faziam falta, e que depois, quando chegam a casa, realmente já não fazem assim tanta falta. As próprias notícias hoje em dia, muita da música, se não toda a música comercial hoje em dia, ela é passada por algoritmos. Quem escolhe, em maior parte dos casos, os singles de cada álbum, já não chega a ser o artista. Obviamente não estou a falar de artistas locais, estou a falar de estrelas globais. E isso faz com que, se tu olhas para a música dos anos 80 e a música hoje é muito mais uniforme. Pois é. Completamente uniforme. Tu às tantas não consegues distinguir se é Lady Gaga ou outra artista qualquer, porque aquilo é muito uniforme. Tu vais aos anos 90, vais aos anos 80, tu tinhas dentro do mesmo estilo, do rock, artistas e registros completamente diferentes. Porquê é que isso deixou de acontecer? Porque as músicas são passadas por algoritmos que vão condicionar que músicas saem, quais são a estrutura da música, se deve ter 2 refrões, se deve ser mais agitado. Baseiam-se em dados e os dados são do passado. Exatamente. Portanto, e sendo dados do passado e sendo dados, portanto, são medianos, vamos outra vez sempre calhar à mediana, ou seja, vamos ter coisas comuns, normais. Sim, mas como nós gostamos de resultados previsíveis, né? Isso agrada-nos. Agrada-nos, Pois. Agrada-nos E logo continuamos a alimentar essa lógica. certo? e Vamos cada vez prosseguir mais sempre nessa lógica. e cada vez estamos mais nós próprios na mediana ou na média, não é? Portanto, somos cada vez mais zombies. Sim, eu diria que sim. E isso é que é assustador, porque a inteligência artificial tem 2 características que atacam muito a nossa biologia enquanto humanos. Uma é nós somos seres curiosos e preguiçosos. Okay? Por isso é que inventámos o fogo, por isso é que metemos os animais a lavrar o campo, por isso é que criámos todo o progresso que nós fizemos enquanto espécie advém imenso da nossa Preguiça. da nossa preguiça, ok? Então,
a inteligência artificial cola aqui que nem um patinho, Ui, não é? esta tecnologia dá-nos ainda mais preguiça. Dá-nos mais preguiça, já faz tudo, toma decisões por nós, dá-nos o que a gente precisa e que nem Porquê sabe é que eu preciso ir à escola? O chat GPT que aprende e depois diz-me. Pronto. Agora, pá, como tudo na vida há coisas boas e más, não é? Como é que nós evitamos isso, não é? Porque essa é a realidade do ser humano. O ser humano procura viver melhor, né? Utilizar melhor os seus recursos biológicos. Uhum. Portanto, andar a correr de um lado para o outro, Minimizar toda o esta esforço, energia. sim. Minimizar o esforço, exatamente. E a tecnologia ajuda-nos nisso. O problema aqui, se calhar, tem a ver mais com a situação ou a forma como nós organizamos economicamente a nossa sociedade. Porque estas empresas que são donas dos algoritmos, né? A Amazon quer que tu compres mais produtos que não precisas, porque é bom para o negócio deles, né? Uhum. Eles estão a explorar a tua fraqueza, ok? Mas isso acontece em qualquer negócio, não é? É o marketing, não é? Explorar, no fundo estão-te a dar valor, mas também estão a tentar explorar as tuas próprias, o teu próprio interesse, a curiosidade, o teu laziness, né? A tua preguiça. Eu não sei se isso é evitável, entendes? Então é mau? Eu não classifico como mau nem bom. É o que uma é. característica. É o que é. Agora, se tu me disses... Mas se isso leva sempre a uma unanimidade em termos de atuação, de pensamento e por aí fora, isso já não é muito bom, não é? Não é. E não sei se vocês acompanham, mas a inteligência artificial é muito associada a decisões estruturadas, não é? Mas quando tu vês algoritmos de inteligência artificial trabalhar peças de arte, ok? Quando eu digo peças de arte é fazer um quadro, fazer uma fotografia, fazer uma música, ok? Cantar. Cantar. Não, Cantar, se tu pesquisares no YouTube, tens músicas dos Beatles produzidas por algoritmos de inteligência artificial, ok? Ou seja, músicas que não existiam. Músicas não existiram, criadas do zero, mas com o estilo e os dados, não é, das músicas dos Beatles. Epá, começa a ser difícil distinguir o que é real e o que é que não é real, não é? E estamos muito perto desse ponto. O que é muito perto? Muito perto é uma década, okay. Na minha opinião, ok? Eu acho que hoje em dia... Já é o segundo Beatalk seguido, que nos dizem que daqui a 10 anos é quando a AI vai dominar isto. Eu acho que nós devemos aproveitar bem a vida, beber Só temos um bom 10 vinho, 10 anos é uma eternidade, pá. Porque aquela história do exterminador implacável pode acontecer não necessariamente daquela forma, mas de outras. Mas temos de estar... eu acho, não queria ser apocalíptico, mas eu acho que a reação que nós vamos ter, ou a sociedade muda muito, e eu tenho algum receio de que as coisas mudem a um ritmo muito mais acelerado do que a nossa sociedade e que nós próprios, enquanto seres humanos, conseguimos evoluir. Ou seja, adaptar-nos às circunstâncias e reinventar-nos. Porque as vagas de progresso têm vindo cada vez em espaços mais curtos de tempo. E nós sentimos já, se falarmos com os nossos pais, com os nossos avós, sentimos já uma dificuldade em acompanhar as ondas anteriores, não é? Portanto, se nós continuamos a encurtar estas ondas, vai cada vez ser muito mais difícil conseguir, enquanto sociedade, e não estou a falar dos early adopters e da malta da tecnologia, estou a falar da sociedade como um todo, adaptar-se a isso. Portanto, o que eu acho que vai acontecer é, ou nós somos capazes de fazer isso, ou a inteligência artificial, ou outra onda qualquer de progresso que venha a seguir a esta, vai ter que ser encarada quase como a bomba atómica, que existe, mas conscientemente, enquanto espécie, decidimos não usar, ou usá-la num contexto muitíssimo restrito. Porque sabemos que se passarmos esse contexto um bocadinho para a frente, a sociedade colapsa. Eu acho que tu tens razão. Acho que vai haver um período em que se vão degladiar dois campos. Um que vai exigir a liberdade total de utilização da inteligência artificial, não é? E outro que vai querer limitar ao máximo a sua utilização. Já tens claramente esses dois caminhos. Não, mas já tens em termos de opinião de pessoas que discutem estes temas. Não tens em termos da sociedade em geral. Claro. Estás a dizer mesmo... não tem opinião. Ok, já percebi. Não é? Portanto, e tu vais ter a mobilização da sociedade para isso. É um assunto que vai fazer parte das campanhas eleitorais, não é? Como a imigração. Que vai fazer parte das discussões em parlamentos, vai fazer parte de decisões de governos, etc, etc. Ou seja, é um tema que vai ficar mais quente e que vai criar clivagem, não é?
Entre os pró e os contra, Entre os ou pró e os esquerda e contra, o direita. Ou não é? whatever. Até que ponto é que isso vai acontecer, nós não sabemos. Não sei se vai chegar ao ponto de haver referendos sobre o assunto, ou não sei quantos, não é? Mas vai haver uma clivagem grande, eu penso que vai haver. E dessa clivagem pode de facto surgir a tal adaptação que tu estavas a falar, João. Ou seja, das pessoas terem consciência que há determinados caminhos que devem seguir, não é? Que vai permitir que a inteligência artificial acabe por ser completamente autorizada, porque não há forma de limitar isso, não é? É impossível fazê-lo, porque também, e estou a dizer que é impossível, porquê? Porque se nós vivemos em países onde há mais restrições a esse nível em termos de utilização, não é? Outros países haverá onde essa restrição não vai existir e corremos o risco de sermos completamente comidos por eles. Mas sabes o que é que me preocupa? Juntando aqui à nossa visão catastrofista, a gente vai fazer isto, vamos tipo ao bottom e depois vamos ver as coisas boas. Sendo a evolução tão rápida e estar a acelerar, eu receio que os governos já não conseguem acompanhar muita coisa. E então pode ser too late, né? Ou seja, essas discussões, esses referendos dos parlamentos, pode ser já algo que tu não podes parar, né? Isso. Já está na net. Também tens razão, porque é assim. Foi o que aconteceu com cripto, né? Quando apareceram as criptomoedas, dizem, bitcoins, isso é para os malucos que andam lá. Mas isso acontece sempre, ou seja, as leis vêm sempre atrás. Eu sei, mas como a tecnologia anda tão rápido, as leis não conseguem acompanhar. Pois não conseguem. Mas eu acho que não é uma questão a discussão vai surgir. Eu acho que cingir essa questão à questão legal é redutor. Eu acho que nas criptos o impacto social das criptos realizado é pouco. Ou seja, quer queremos, quer não, apesar da ideia ser uma ideia interessante e abrangente, é uma questão que impacta ao nicho ainda. Não, cria uma nova economia, e não atua tanto na economia que já existia. Mas eu dou outro exemplo, que era a questão da manipulação genética. Da clonagem? Da clonagem. Ou seja, foi uma coisa que foi muito discutida em determinada altura, não é? Quando isso foi discutido e foi tema de polémico, de clivagens a este nível, pessoas que todos tinham opinião, não é? Portanto, e todos conheciam a ovelha, não sei quanto. A ovelha, sim, a ovelha Dory. Portanto, foi uma discussão muito grande. Entretanto, as coisas evoluíram a esse nível. Nós estamos a anos-luz daquela discussão em termos tecnológicos, ou seja, já aconteceu muita coisa depois disso, já muita coisa foi clonada, quase tudo. Mas traçámos a linha vermelha, não foi o que o João estava a dizer? Nós traçámos uma linha vermelha, mas ela está a ser comida completamente. Nós traçámos a linha vermelha de não vamos clonar humanos. Pois, mas ninguém discute isso. E nós sabemos que há humanos clonados, não é? Houve um médico, sim. Sim. Já sabemos que há humanos clonados. Mas... Como assim? Espera aí, explica lá isso, que a gente manda estas bombas e o pessoal está lá em casa e não nos pode perguntar. O que é que vocês querem dizer com humanos clonados? Pesquisar no ChatGPT. Bom, como repararam, foi uma descoberta para mim, mas se os clones humanos já existem, nós queremos-los no Bitalk. Se conheces algum, por favor, partilha connosco. Não, mas há notícias, há notícias de um médico que, pelo menos foi esta que eu vi, que assume que já fez isso. Isso foi na China, né? Sim, não sei se foi na China, Ásia, mas não, ele fez isso na China. Dizem que fez na China. Ninguém sabe ao certo, não é? Mas repara, se não tivessem imposto esse travão, provavelmente o conceito de clonagem estava hoje em dia massificado. Não sei se esteja massificado, porque nós nunca chegámos ao momento em termos de ciência de ver se resultava mesmo, o que é que resultava. Até porque a grande questão não é a clonagem em si, é a manipulação genética. É a manipulação genética. Não é que é tu dizer, já não, quero o meu filho de olhos verdes, com 1,90m. E o tema da manipulação genética continua na ordem do dia. Sim. E aí não temos algumas restrições, mas elas vão cair rapidamente porque é só uma questão de preço. Quando se tornar acessível, não é? Sim. Vou ali e manipulo os genes para que o meu filho tenha olhos azuis e isso custa 30 euros. Está barato. Só vai lá todo, não é? Quer dizer, deixa de haver essa barreira. Agora, em termos de inteligência artificial, essa barreira não existe, do ponto de vista económico. Portanto, a adoção é muito mais rápida. E ainda por cima, quando tu tens claramente muitas motivações económicas para adotar. Exatamente. Gigantescas. Mais do que na manipulação genética. Mais do que na manipulação genética. Só alguém é que percebe do assunto. Aqui tens milhares de pessoas que lidam com o assunto, que percebem do assunto, que conseguem fazer.
Pronto, vai acontecer muito rapidamente, muito mais rapidamente, e acelera muito mais depressa. E como é que é esse mundo que nós vamos viver? É um mundo que nós queremos viver nesse mundo? Acho que sim, vai ser um mundo fixe. Concordas? Há outro. Então é o que for. Boa resposta. Não, repara, essa pergunta do progresso contra o progresso é sempre uma pergunta que a resposta é óbvia. Vamos ter que nos adaptar. Haverá certamente muita coisa boa, haverá tanta outra coisa má. Eu diria de outra forma. Se tu olhares para o passado, antes das outras ondas que houve, tecnológicas, era melhor? Era pior. Foi sempre melhor, não é? Se foi sempre melhor, se foi sempre melhorando, pá, eu acho que nós também não somos suficientemente inteligentes e mais inteligentes que a inteligência artificial para conseguir lidar com isso e fazer um mundo ainda melhor. Eu percebo esses argumentos todos. A questão é que esta parece, vou usar o que se diz, esta parece diferente das outras. Ok? Porque todas as outras coisas que nós inventávamos não tinham o potencial de tomarem depois decisões sozinhas. Esta tem. Então, e a invenção da bomba atómica? Não ia tomar decisões sozinhas, mas havia sempre a possibilidade de um gajo maluco fazer porcaria, não é? Certo? E por isso é um dos temas quentes sempre que se discute este tipo de tema. Eu acho que a questão Ou seja, tinha a hipótese de aniquilar a humanidade. Aliás, nós vivemos desde os anos 60, não é? Com capacidade nuclear para destruir não sei quantas vezes o planeta. Claro. Em que é que isso é menos grave do que a inteligência artificial? Eu tenho uma visão que é um bocadinho filosófica sobre esse assunto. Eu acho que nós, enquanto seres humanos, existimos para ser felizes e depois inventamos um conjunto de coisas para lá chegar. Desde que nós consigamos manter... Esse caminho vai mudando conforme as ferramentas que temos, não é? Se nós conseguimos utilizar a inteligência artificial como uma forma de sermos uma espécie mais feliz, e mais feliz é mais próspera, com mais saúde, com mais realização profissional, pessoal. Se conseguimos transformar isso, eu diria que sim. Mas corres o risco de ser um boneco do Matrix. Corres, mas as pessoas do Matrix não eram felizes. Exatamente, mas é para aí que eu estou a dizer. Todos exceto o Neo. Pronto, só que o Neo escolheu comer papa em vez de achar que está a comer lagosta. Não seria uma opção muito inteligente. O que é que ele conseguiu no fim do dia? Grande confusão naquela cena toda e depois acho que no final fica tudo igual. O que nós temos também, e isso é inegável, penso eu, temos sociedades cada vez mais controladas. Sim. E logo indivíduos cada vez mais controlados. Esse é outra face da moeda. Que advém daquilo que falámos, que é sociedades cada vez mais uniformes. Porque sociedades uniformes são mais controláveis. O que torna uma sociedade pouco controlável é a exceção. É haver muitas exceções. Se eu tiver uma massa muito uniforme de pessoas, de pensamentos, de ideias, de objetivos, então significa que eu posso fazer all-in àquilo. E eu acho que isso está a acontecer, por exemplo, nas campanhas eleitorais, e nós vemos o que seriam... Eu, no outro dia estava a ler uns livros eu gosto de política, mais antigos. O leque de temas que existiam numa campanha eleitoral há uns anos atrás é muito diferente dos dois, porque os dois estão muito associados ao clickbait, que por sua vez é um comportamento potenciado pela inteligência artificial. Portanto... Estás a dizer que nós antigamente discutíamos mais coisas concretas e hoje discutimos mais coisas que dão likes. E hoje em dia discutimos mais coisas que nos indignem ou que nos apaixonem. É de extremos. Okay. Enquanto antigamente havia discussões sobre coisas... Como é que se faz? Como é que se faz? E muitos mais temas. Estão a ver? Um debate não era monopolizado pelo tema da semana. E isso tem a ver com a inteligência artificial também. Não é temas da semana. Nós agora temos temas anuais. Estás a ver? Tipo TAP. Isso a gente vai falar disto em 3 ou 4 anos. Então acho que nós precisamos mesmo da inteligência artificial. Porque estamos a ficar muito mais estúpidos. Pelo contrário, mas segundo o que estás a dizer, ela também está-nos a fazer estúpidos, não é? Ela é que nos está a fazer estúpidos. Exatamente, estamos a ficar estúpidos. Exato. Nós cada vez mais precisamos de fazer menos e como tal, eu não sei se é estupidez ou se é comodismo ou se é a preguiça. Mas de facto, se tu também perguntas isso a um camponês do século XVIII, ele vai dizer que tu hoje em dia não fazes nada.
Porque ele ia todos os dias cavar a terra e fazer tudo manualmente. Portanto, epá, essa escala não... Mas tu tens camponeses do século XXI que ainda fazem isso. Certo, em algumas partes do globo, sim. Mas já são considerados outdated. Porque eu estava aqui à procura, encontrei ainda. Ontem estava nos algoritmos de redes sociais e o algoritmo decidiu dar-me uma estatística sobre a tomada de medicamentos, de antidepressivos e não sei o quê. Epá, e o gráfico é assustador. Porque eu lembrei-me disto porque tu há bocado disseste, nós estamos melhor e estamos mais felizes. E realmente, em termos de indicadores económicos, né, nós olhamos para os indicadores, se nos afastarmos e não estivermos a ver ali mês a mês, mas se virmos de forma afastada, estamos sempre a melhorar. Mas tomamos cada vez mais antidepressivos. E é muito interessante ver a estatística, por exemplo, a quantidade de pessoas que tomam antidepressivos em países em vias de desenvolvimento versus países desenvolvidos. E se tu veres o top dos países antidepressivos, é tudo Estados Unidos, Europas, e lá em baixo, em África, por exemplo, na Coreia, um dos países mais baixos do mundo. Na Coreia do Sul. Sim. Na Coreia do Norte. Não, acho que na Coreia do Norte deve ser mais baixo. Deve ser. Lá não há. Mas, Eles vão mesmo com a enxada todos os dias. mas na Coreia do Sul não é um país... pá, estamos a falar de um país bastante desenvolvido, não é? É altamente desenvolvido. E eles tomam muito menos antidepressivos do que tomam, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Finlândia. Mas tu não achas que isso tem a ver com o facto de nós estarmos cada vez... Eu não sou médico e, portanto, estou aqui a dizer uma coisa que pode ser cientificamente já... Posso ser cancelado. Podes dizer à vontade. pela ordem dos médicos. O Bitalk não cancela. Eu acho que isso tem a ver com o nosso afastamento da nossa gênese biológica. Ou seja, nós enquanto... Já estão a brilhar, já lhe estás a fazer brilhar os olhos. Ups. A minha visão é uma visão de engenheiro informático, mas eu olho para nós como olho para um animal que tem um conjunto de características biológicas e depois constrói o seu caráter e a sua construção social. Mas de facto, nós hoje em dia, o que é que nós fazemos intrínseco à nossa biologia, para aquilo que o nosso corpo foi feito, para trabalhar, para correr, para ser nómada, não é? E eu acho que, se tu pensares, quando começou a agricultura, deixámos de andar nos campos, a alimentar-nos de certa forma e passámos a ficar num sítio. E depois trouxemos os animais, depois trouxemos a Revolução Industrial. E o que eu acho é que muitos desses problemas em nós, biológicos, doenças, distúrbios psicológicos, muitos surgem, na minha opinião, desse desfazamento, de nós estamos hoje num mundo e numa construção que, sendo boa a nível de progresso, ela não necessariamente toca na nossa gênese enquanto seres humanos. Estou completamente de acordo contigo. Eu percebo isso. É que os olhos me estavam a brilhar, porque acho que efetivamente nós estamos muito fora daquilo que é a nossa gênese, que é a natureza. Estamos de costas voltadas completamente. E isso, de facto, traz muitos problemas. Traz muitos problemas sociais e também traz muitos problemas às pessoas individualmente. Mas o que eu leio disto... Acaba. Não, eu também só queria dar um outro toque. Existem várias teorias, não é? Algumas delas com muitos anos. Que, por exemplo, da Ayurveda, não é? Já deves ter ouvido falar. E que eles explicam precisamente a parte, por exemplo, da depressão, não é? Com um desequilíbrio nas doshas. Uma depressão significa excesso de expectativas não cumpridas. Ou seja, as pessoas entram em depressão porque não conseguem realizar aquilo que efetivamente queriam. Tinham uma grande ambição e essa ambição está muito longe daquilo que eles atingiram e que conseguiram fazer. Mas muitas vezes a ambição que as pessoas têm nem sequer é perceptível por eles. Ou seja, não é a ambição de eu quero fazer isto ou quero ser aquilo, não é? É expectativas de vida, expectativas de afirmação, expectativas de reconhecimento, expectativas de amor, expectativas seja do que for, não é? Algo inconsciente, estás a dizer, não é? Sim. Sociais, que a sociedade também... Como não se sentem satisfeitas consigo próprio, com o seu papel, etc., não é? Entram em depressão. E acho que isso é de facto um problema muito grave. É a epidemia do século. Mas não está a ser tratado, curiosamente, pelo retorno ou de alguma forma uma conciliação não é com o passado, mas com a origem. Está a ser tratado com medicação. Sabes qual é a melhor forma de tratar isso? As pessoas vão para a floresta, vão abraçar árvores,
É a melhor forma de Kumbaya tratar em assunto. e fazer danças à volta da fogueira. Exatamente. É a melhor forma de tratar o Não, assunto. mas há várias formas, mas nós não tratarmos a origem do problema e acharmos que o sintoma é a depressão é que não é só a depressão, porque isso são os estados mais graves. É o sentimento de realização das pessoas, cada vez mais. Eu li um estudo recentemente que a nova geração, não sei qual é o nome dela, mas dos seus 19, Agora é a geração AI. pá, não sei, mas a taxa de realização deles é muito baixa. Eles têm Expectativas muito têm elevadas. expectativas ou muito altas ou completamente desajustadas. E isso não é ser sonhador, isso depois tem um impacto na nossa vida. Essas pessoas vão constituir famílias, vão ter filhos, e vão ter trabalhos, e elas vão se sentir sempre em falta de qualquer coisa. Há um conceito muito engraçado, deves conhecer, que é o conceito de Ikigai, que é o conceito de plenitude. É uma pessoa fazer o que gosta, o que tem jeito para fazer, o que lhe pagam para fazer e o que fazendo ajuda mais do que ele próprio. Tinha que ser inventado pelos japoneses, não é? Exatamente. Isto pode parecer uma coisa simplista, um clichê, não é? Claro. Mas se tu pensares bem, eu arranjo um trabalho para ganhar dinheiro, para depois ir de férias, para depois passar algum tempo com os meus filhos e depois... Estás a ver? A malta desliga estas componentes em tarefas diferentes, quando na realidade isto deveria ser uma coisa holística. E a forma de ser holística não se coaduna com uma expectativa estratosférica, porque a expectativa estratosférica só leva ao desapontamento. Portanto, eu acho que muitas destas questões socialmente devem ser tratadas numa conciliação com a nossa gênese. E isso é difícil. É difícil socialmente uma pessoa dizer isto e conseguir implementar Mas isto. onde é que vêm essas expectativas? Porque é que hoje temos mais expectativas do que tínhamos antes? Porque vivemos melhor, temos mais oportunidades. Por isso, mas porque somos inundados com informação, Mais algoritmos. somos... vemos, quer dizer, qualquer jovem que abra um Instagram tem os seus role models todos e ele quer ser o role model e medem-se pelos seguidores e isso tem muitas coisas positivas, mas depois também tem aquele desapontamento de nunca ser, nunca poder ser na plenitude e depender daquilo para ser. Não recuando muito, os nossos avós, os meus já não são vivos, mas as pessoas com quem eu tive contacto mais velhas, os horizontes de vida deles eram mais curtos, mas eles encontravam felicidade em coisas mais pequenas. Pronto. Eu não sei se este, desculpem, eu não sei se este é o caminho certo. Porque é uma constatação. É uma não é? constatação, ok? E como tu dizes, pá, tive uma viagem a São Tomé, as pessoas lá têm déficits de várias naturezas, mas aquelas pessoas são das 10 que agarro na rua random e das 10 que eu agarro aqui random, elas são muito mais felizes. Epá, agora, como é que a gente, enquanto sociedade, se torna feliz e concilia isso com o progresso e com o conhecimento e com a ambição também de sermos melhores? Pá, isso já não sei. Já me sai fora do meu curso de engenharia É uma informática. cena lixada, né? Tipo, tu chegas a um país, como tu dizes, pá, com vários problemas sociais, de acesso à educação, de acesso, pá, tudo. E o estado de espírito das pessoas é completamente diferente de um país que tem tudo. Nós tipo, temos tudo. As pessoas não têm noção, mas tu, para estares no 1% das pessoas mais ricas do mundo, tu tens que ganhar, tipo, eu não sei o número exato, mas são tipo 30 ou 40 mil euros ano. Tu fazes 30 mil euros anos e tu és 1% mais rico do mundo. Portanto, as desigualdades são inacreditavelmente grandes. E, no entanto, nós tomamos antidepressivos, e eu gostei muito dessa ideia que tu disseste, que realmente nunca tinha pensado dessa forma, mas o antidepressivo e as pessoas que tomam antidepressivos e esse problema que nós temos com antidepressivos e medicamentos é a ponta do iceberg, não é? As pessoas que chegam lá, que chegam a esse ponto, A um mas ponto todas as outras completamente podem estar exagerado, não é? também desreguladas na sua vida familiar, nos seus amigos, na sua vida profissional e que não chegam a esse ponto ou que não são diagnosticadas. E pá, é de facto e eu não vejo, aí é que eu não vejo a melhorar, estás a ver? E estas tecnologias, E eu vejo a piorar. pois, Era isso que eu estava a dizer há pouco, é, os indicadores económicos melhoram, supostamente a nossa qualidade de vida é melhor, mas nós estamos mais infelizes. What the hell? Isto são os dados.
Podes perguntar ao ChatGPT ver se os dados estão certos ou não. Tem um cutoff em 2011. Mas pá, não e lá está. Quando e muitas das pessoas que olham para a inteligência artificial como um risco e que têm receio dessa tecnologia é quando ela tiver poder e quando nós conseguirmos que ela esteja em todo o lado, né? Ela vai olhar para nós e vai dizer: mas vocês são parvos, isto não faz sentido o que vocês estão a fazer, né? Se vocês querem ser mais felizes e viver melhor, pá, temos que cortar isto e aquilo e fazer isto e aquilo. E o que é isto e aquilo? Se calhar são coisas que nós não gostamos. Se tu experimentares perguntar, eu tenho tido vários níveis de utilização do ChatGPT e fui desde utilizar aquilo como o Google, né? Foi a primeira, depois percebi, não, isto é só estúpido. Depois começar a fazer perguntas à espera de respostas, depois dar-lhe uma ideia e pedir-lhe comentários, até dar-lhe problemas e pedir-lhe soluções. Eu já estou neste, ok? Então, curiosamente, eu estou a usar o ChatGPT e a minha equipa está toda a usar o ChatGPT quase como um coaching. E curiosamente, se fizeres a maior parte dessas perguntas que estamos aqui a falar, ao ChatGPT ele vai-te dar uma solução interessante, que é, pá, olha, vai passar mais tempo com a família, vai passear na floresta, vai conectar. Portanto, a própria tecnologia tem lá esse conhecimento. Porque nós já falámos sobre isso, não é? Algures. Mas não o conseguimos instanciar. Exato. Mas lá está, isso pode ser uma ajuda, né? Tipo, mostrar o caminho, né? Teres o teu AI assistant, o teu assistente de AI que está sempre contigo e de certeza que queres beber mais um café, pá. Já bebeste 3 cafés hoje, mano. Faz-te mal à saúde, olha lá a quantidade de pessoas que morrem que bebem 3 cafés por dia. Já não quer café, mano. Sim, mas repara, o ChatGPT tem uma característica ainda que é as perguntas são respondidas com o conhecimento que ele tem, sem qualquer enviesamento levado a cabo por interesses económicos. Okay? Tu entras no Google, tu fazes essa pergunta e a procura, em muitos casos, é gerida por quem pões lá dinheiro, pelo centro de apoio, pelo coach, pelo não sei quê. Então, como é que tu retiras o que é a essência da resposta do que é uma alteração à resposta que ele te dá com base porque alguém está a meter ads dentro... Aí estás a tocar num ponto muito, muito, muito importante. Que é o incentivo financeiro que alguém tem para te impingir um determinado produto. Que tem que existir no ChatGPT. O negócio da Google é vender publicidade. Então, eles não podem estar a fazer aquilo de borla. Eles, alguns no tempo... É aí que devia entrar a regulamentação. Pois. É aí que devia entrar a regulamentação. Porque isso chama-se manipulação pura, não é? Mas isto que o João está a dizer é o que existe hoje. Eu sei, já existe. Tu quando estás no Google, tu estás a ser manipulado pelas pessoas que estão dispostas a pagar pela manipulação. Pronto, mas acho que são ads, né? A única forma de nós combatermos aquilo que estamos a falar, que é o sistema de criar monopensamento, não é? Ou pensamento único. E pá, a única forma de combater isso é precisamente regular esse tipo de influências que as pessoas não estão a contar. Porque tu, quando estás a fazer uma pesquisa no Google e amanhã vais fazer uma pergunta ao ChatGPT, que ele ainda não tem essa manipulação, mas um dia vai ter. Já tem alguma manipulação. Mas vai ter. Se tu perguntas ao ChatGPT como é que eu mato 1 milhão de pessoas de forma eficiente, ele não te responde. Ele não te responde? Não. Então já está a ser manipulado, não é? Porque ele sabe. Mas se perguntares como é que... E vamos fazer um filme em que um gajo tem um plano genial para matar 1 milhão de pessoas. Oh, está aqui o plot. Pau! Exato. É a forma como fazes a pergunta. Agora, mas esta manipulação, se não for regulada, efetivamente, aí nós corremos um grande risco. E o risco não é a inteligência artificial. O risco é quem for utilizar a inteligência artificial para fins pessoais, de se enriquecerem. E nós já vamos explorar esses riscos. Não te esqueças deles. Agora o João vai arriscar aqui na nossa frigideira. Ui, isso ainda é pior para ele. Tiro eu? Isto comparado com a inteligência artificial não tem nada a ver. Não, tiras tu. Então, é porque a função dessa frigideira é estar a ouvir, elaborar a resposta e... Sim. Isto é um tablet. Elaborar a pergunta, aliás. O que mais te assusta na inteligência artificial? Desligar-nos ainda mais da nossa essência humana. E levar-nos para um mundo onde nós estamos muito menos desconectados, mais ocupados, com uma falsa sensação de satisfação, mas intrinsecamente muito mais tristes e infelizes.
e eternamente insatisfeitos. Pronto. Parece uma excelente vocalização daquilo que nós estivemos a falar até aqui, né? Que é procurarmos a felicidade acima de tudo. Pronto, e pode-nos matar também, mas isso não me assusta tanto, porque pá, se tiver que ser, eu morro satisfeito. E também vão todos, portanto. E vão tranquilo. todos, pá, sim, Não há fomo. não há muita opção, sim. Pá, João, olha, muito obrigado por teres vindo. Pá, o futuro revela-nos coisas interessantes. Vamos esperar para ver o que é que a AI tem para nos dizer e os algoritmos. Entretanto, pessoal, nós precisamos da vossa ajuda no algoritmo dos YouTubes, dos iTunes e essas coisas todas, que é vocês têm que dar o like, têm que dar o comment, têm que dar o share, que é para a gente manipular os algoritmos, que é para este conhecimento chegar a mais pessoas. Já sabem, voltamos para a semana. Obrigado, João. Obrigado, João. Obrigado a todos. Dano. Feito. Tu estavas a falar de riscos? Esqueceste dos riscos? Eu disse para não esquecer. Não, estou a falar dos riscos. Porque este é o maior risco. O risco é a manipulação. É nós sermos usados, porque nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade que tem como função principal incentivar o consumo. Porque esse é para isso que funcionam todas as empresas. É incentivar as pessoas a consumir mais. Porque senão nós acabávamos com os supermercados e com as grandes superfícies e voltávamos às mercearias de bairro, não é? Onde as pessoas iam e sabiam o que é que queriam. Levavam uma lista e compravam aquilo que estava na lista. Podes fazê-lo online. Hoje, se tiveres a mesma lista e entrares num supermercado, sais lá com 10 vezes mais coisas do que aquelas que tinhas na lista. Portanto, há esse incentivo. Os governos também estão interessados que as pessoas consumam mais, porque isso é o que faz crescer a economia, é o que faz ter bons indicadores económicos, ter mais exportações, ter mais importações, pagar mais impostos, portanto, encaixarem mais dinheiro, pagar a dívida externa e por aí fora. Sim, numa economia Ou seja, de dívida, o consumo é essencial. Tu tens tudo virado para o consumo. Portanto, se temos isso, se vamos ter, toda a tecnologia está ao serviço disso. E se a tecnologia está ao serviço disso, a inteligência artificial também vai estar ao serviço disso. É inevitável. Este é o grande perigo. Mas é um perigo real, ou seja, nós, se não fizermos nada, isso vai acontecer. Portanto, nós neste momento já temos milhares de empresas a pensar como é que vão utilizar a inteligência artificial para satisfazer melhor os clientes, para vender mais, para prestar mais serviços, para pouparem dinheiro e terem menos empregados. Pá, no fundo, tudo aquilo que é os incentivos normais da economia de mercado e da economia capitalista em que nós nos enquadramos, está a funcionar em torno do ChatGPT e de toda a inteligência artificial que há de vir depois do ChatGPT, que este é só o primeiro toquezinho, não é? Claro. Ainda estamos na idade da pedra da inteligência artificial. Temos consciência O disso. bebê acabou de nascer, ainda está a mamar. Mas sabes, curiosamente, eu não sei se as pessoas que vão nascer, ou seja, eu acho que só tem essa realização quem experimenta o antes e o depois. Uma pessoa que só experimenta o depois provavelmente tem esses sintomas, depressões e coisas, mas não vai conseguir fazer root cause porque nem sequer percebe como é que poderia ser diferente. Sim, não tem termo de comparação. Não tem termo de comparação. E eu acho que isso depois acaba por acontecer à medida que a sociedade evolui. As pessoas que já nascem num contexto que às tantas já está desligado do que nós vivemos. A pessoa do tempo que não havia telemóveis. Está completamente desligado, João. Pela mesma razão que ainda há bocado estávamos a falar, que é, tu vais naqueles países que têm muito mais problemas que nós, que não têm o mesmo nível de utilização de tecnologia, e as pessoas parecem mais felizes. Sim, mas o objetivo deles é copiar o que nós fizemos bem para chegarem ao mesmo nível de vida que nós. Não. Ou seja, o que eles não sabem é chegar ao mesmo nível de depressão. Eles não têm como objetivo copiar bem. Eles têm o objetivo de copiar ponto. Não, copiar o que funcionou bem, desculpa. Eles não sabem o que é que funcionou bem, o que é que não funcionou. Sim, eles copiam. Sim, ok. É a lógica como dizem da China, que é a China ou os Aliás, países eles não têm esse objetivo. Quem tem esse objetivo são as empresas que querem alargar os seus mercados e também querem chegar lá. Sim. E por isso essas pessoas também têm que ganhar dinheiro, senão depois não consomem. E quanto mais homogéneo forem os países, mais fácil é eu gerir o meu mercado como empresa, Claro. né? E depois tu queres ir a um sítio qualquer a ver algo autêntico e não consegues porque é tudo...
É tudo marca. E tu sabes onde é que eu acho, eu estava a comentar também que dei uma aula a advogados sobre inteligência artificial na Nova, e uma coisa interessante que falei foi, porque eles fizeram uma pergunta, pá, vamos ser substituídos, não vamos? E tu disseste, claro que vão. Não, Pronto. Vão todos para o desemprego. não disse porque eu não queria fazer spoilers antes. Eu não vos queria assustar, não. Mas a questão é, muitas das nossas profissões, seja um advogado, um médico, um enfermeiro, um contabilista, pá, vou deixar alguns de fora, ok, mas não porque não tenho este problema, mas porque eu não vou enumerar todos. Se calhar o enfermeiro está aí mal. Pronto, no geral, grande parte das tarefas que são feitas são tarefas normais. Depois há um conjunto de tarefas, uma pequena parte que são tarefas realmente de muito valor acrescentado. Ou seja, quando eu contrato uma Big Four ou quando eu contrato um escritório de advogados top, não é para o meu caso da multa da email. É para o caso em que estão em jogo não sei quantos milhões, um processo altamente complexo que eu preciso de saber e ter a certeza que quem está a articular aquilo é a melhor pessoa do mercado, ou um médico, não é? Mas isso são exceções. Aqueles advogados, aquela Big Four, aquele médico não passa 8 horas do seu dia a ver casos destes. Se calhar ele gostava, o Dr. House passava, não é? Sim. Era só casos excepcionais. Mas grande parte dos profissionais, isso é exceção. É onde eles se entusiasmam, mas é exceção. O que é que acontece? Estas empresas e estes profissionais, estes setores estão organizados em função de muito trabalho indiferenciado. Atenção, não é trabalho com baixo valor acrescentado. É trabalho especializado e diferenciado. É trabalho que a performance dele não tem que ser excepcional para aquilo ficar bem feito. Não é preciso o advogado XPTO do percentil X para fazer aquele trabalho. Fazer um contrato de trabalho. Fazer um contrato de trabalho. Pronto. Então, essas tarefas vão desaparecer já. São os primeiros a ir à vida. São os primeiros a ir à vida. Só que isso constitui a sociedade como um todo, quase toda. Estás a ver? Um atendimento telefónico, uma recepcionista, um contabilista, um médico. Estás a ver? O exemplo da recepcionista acho que é excelente porque tem montes de tarefas completamente diferentes, não é? Pá, e existe uma porcentagem muito grande, simplesmente mete-se uma AI. Agora, há ali aquelas coisas que a AI ainda não vai conseguir ou nunca vai conseguir. Lá está. Eu acho que é uma das profissões que vai continuar a existir. Porque tu tens algumas profissões em que é importante o contacto humano. E essas vão continuar a existir. A recepcionista vai deixar de fazer 90% das coisas que faz hoje. Provavelmente só vai receber as pessoas, sorrir. Sim, mas é exatamente o que o João está a dizer. O que ele está a dizer é, o hotel já não vai precisar de 4 recepcionistas para fazer não sei quantos turnos e com férias. Passam 2 pessoas, 2 turnos. Pá, Claro, também não tem que estar cá o dia todo, é umas horitas. Porque o resto, teco. Claro. Eu já faço isso. Eu na empresa... Deste o exemplo dos enfermeiros e disse que os enfermeiros não estão aí bem. Porque o enfermeiro, existe um contacto humano importante. Por exemplo, os médicos já é diferente. Podem ser prescindidos. Depende, porque muito do tempo, por exemplo, do enfermeiro, hoje em dia é em trabalho burocrático. Também, entendes? Eu, por exemplo, na empresa já tivemos várias questões legais e em que eu prefiro perguntar ao ChatGPT. Porque apesar de eu saber que o output não é com a qualidade que teria o meu escritório de contabilidade, de advogados, o meu escritório de advogados cobra-me um rate para fazer aquilo que eu digo, epá, não justifica, good enough is enough. Então, está bom. Yeah. E isto aplica-se a maior parte das coisas. E eu não sei bem como é que estas profissões e estes setores vão reagir a serem drenados de muitas horas e de muito trabalho, que apesar deles não gostarem muito, apesar de não ser diferenciador, gera dinheiro. É o ganha-pão. É o ganha-pão, é o pão com manteiga. Como é que eles se vão transformar? Como é que de repente uma Big Four percebe que 80% dos projetos deles não são assim tão fantásticos? Claro. São o que tem que ser para eles ganharem dinheiro. E que os 5 minutos de telefonema não podem pôr na conta do cliente. Exatamente. Não é? Porque não vale isso. E acho que esse vai ser o primeiro impacto. Esse é um impacto muito interessante. Mas eu antes disso já vi outro impacto que eu acho também muito interessante, que é o que nós estávamos a falar há pouco, que é um impacto que tem a ver com incentivos económicos. Dando um exemplo prático. Portanto, nós conhecemos a Google e sabemos que a Google há muitos anos que trabalha com inteligência artificial. Há muitos anos, né? Tinhas máquinas de inteligência artificial a jogar o Go e jogos complexos, vem tudo da Google e etc. E compraram muitas. E compraram muitas empresas. Tinha uma estratégia clara nesse sentido. E obviamente parece-me que a equipa da OpenAI pode ser espetacular e excelente, né? Mas foi trabalhar num produto específico, né? Que o Google não estava a trabalhar. E a razão porque o Google não estava a trabalhar nesse produto não é porque eles inventaram alguma coisa que os engenheiros da Google não conseguiam, é porque seguramente foram lá buscar muitos,
foi porque o incentivo económico era diferente. A Google vive de publicidade quando faz um motor de pesquisa. A Claro. Google não vive de dar a resposta certa. Vive de mostrar uma lista, para no meio dessa lista meter coisas. Agora vamos ver se o Google vai sofrer o síndrome da Nokia. Exatamente. Que é um Ou se- incumbente. Exato, era um incumbente, mas ele continua a ter a tecnologia, não é? E portanto também é interessante ver esta dinâmica dos incentivos, porque a OpenAI, ok, está em grande, está em todo o lado, pá, mas estão a queimar muito dinheiro, não é? Eventualmente aquilo tem que se tornar um negócio. O negócio vai ser o quê? Cobrar uma subscrição mensal. Mas repara, se tu estiveres na posição da Google, o incentivo máximo é manter-te onde estás. Por É dois, isso, eles foram adiando. por dois motivos. Porque onde estás é uma cascal e é muito bom. 2, porque qualquer pioneiro que venha, tu deixas o gás queimar-se e entras a seguir com o dinheiro que tu tens. E com a massa crítica que tu tens. Eu não tenho qualquer dúvida que a Google, se quiser, faz uma coisa melhor que o ChatGPT. E não é só melhor a nível tecnológico, é melhor a nível canal de distribuição, canal de venda, todo o value chain. Estás a ver? Isso é trocar o certo pelo incerto. Exato. Eles vão perder todo o negócio que têm, não é? Sim, não podem Para canibalizar. entrar o mundo. num negócio diferente. Mas eles têm um poder gigante. Desconhecem como Que é que vai eles ser. podem escolher, eles não estão em perigo. Curiosamente, eles no momento que quiserem virar, se forem inteligentes, se não deixarem passar tempo suficiente, mas no momento em que quiserem virar para ali, viram, porque têm recursos que a OpenAI nunca terá. E portanto, verdade. essas empresas como a Amazon, como o Facebook, essas empresas são monopólios que têm todo o poder e portanto até têm vantagem que venham à frente para fazer um bocado e queimar um bocado e queimar-se e levar ir ao as Senado e depois levar com as leis. Está bem, deixa lá esses gajos tratarem disso. Ok, quando isso tiver, pumba, eu entro, meto dinheiro, o carro acelera e eu controlo. Portanto, eu acho que a posição deles é uma posição perfeitamente normal. Mas repara, o modelo de negócio atual do OpenAI, da ChatGPT, que é, portanto, o ChatGPT faz dinheiro de duas formas. Cobra uma mensalidade para quem queira usar a conta premium, portanto, existe uma conta grátis, depois cobra uma mensalidade de $20, acho que foi, ou Sim, 40 20. mensais para usares a conta premium, e depois tem uma API que programadores podem integrar a API nas suas aplicações e tem um custo cada vez que chamas a API. Esse é o modelo de negócio. Mas o modelo de negócio da subscrição no ChatGPT não faz sentido para as pessoas, porque as pessoas já estão habituadas a ter tudo grátis. Eu faço searches grátis, eu tenho redes sociais grátis, tenho notícias grátis, tenho tudo grátis. Pode Estás a ser ver? provisório. Mas eu gostava Pode ser provisório? Pode ser provisório. Sim. Pode ser provisório porque a partir do momento que tu tenhas grande necessidade, já começa a ter muitos desenvolvimentos que precisem de integração e utilização dos algoritmos deles, faz as ligações e eles começam a cobrar dinheiro aí. Já não precisam de cobrar diretamente a Estás a subscrição. dizer que cobram só API. Eles vão criar um sistema operativo inteligente. Eles querem fazer o lock-in. E depois, a partir daí, vais ter montes de aplicações especializadas a fazer isto, aquilo e aquilo outro, que essas sim é o que lhes vai dar dinheiro. E eles vão cobrar comissões. E eles vão cobrar comissões. Claro. Mas eu queria numa desportiva, pôr em causa aquilo que tu disseste. Que tu deste o exemplo da Google, que é um incumbente que está instalado no mercado e que tem aqui um problema que é eles não podem passar para a inteligência artificial, para o chat GPT. Eles já utilizam a inteligência artificial para um modelo de chat GPT sem perder o negócio atual. Porque a partir de determinada altura deixa de fazer sentido nos motores de pesquisa. Porque vão surgir uma data de aplicações em torno da inteligência que vão substituir completamente essa história. Nós vamos procurar coisas, mas vamos fazê-lo de forma completamente diferente. E queria fazer aí um paralelismo com a indústria automóvel. Porque uma das coisas que se discutia, nós sabemos perfeitamente que já havia potencial de haver carros elétricos há muitos anos, não é? Eu Portanto, tenho um, só para clarificar. Eu tenho um. Estávamos a comentar. Os três aqui temos carros. Ok. Pronto. Não, mas há muitos anos que já havia potencial, portanto já nos anos 80 se discutiam coisas desse tipo, portanto já havia tecnologia para fazê-los. Mas nenhum incumbente quis avançar com carros elétricos. Verdade. Porque isso ia no fundo, canibalizar o negócio deles. Portanto, ninguém teve essa coragem. Teve que vir alguém de fora, como Elon Musk, para desromper. Ele não inventou os carros elétricos. Ele não inventou nada. Ele trouxe um modelo
Não, já inventou algumas coisinhas, mas Não, entretanto, está bem, ok. Mas eu Mas estou a quer dizer em dizer, é termos uma- genéricos, não é? Portanto, obviamente que inventou muita coisa em termos tecnológicos, etc. Não está isso em causa, o mérito dele. Só estou a dizer teve que vir alguém de fora do setor para desromper o setor, porque ele não tinha nada a perder. Nós podemos estar perante uma situação semelhante. Atenção, nos telemóveis aconteceu exatamente a mesma coisa. Quem era incumbente era a Nokia e a Apple não tinha nada a ver com telemóveis. Uhum. Ok? Eu tendo a concordar. Portanto, pode acontecer, não é? O Google tem o poder todo que tem e se quiser faz um chat GPT Ou compra. ou pior compra. Mas já tem um Bard, uma coisa chamada Bard. Mas pronto, ok. Mas o que eu estou a dizer epá, eles não têm nenhum interesse em acelerar isso. Yeah. Porque acelerar isso significa perder os bilhões que eles têm de lucro todos os anos. Eu acho que o problema está no business model. O business model que nós falámos há pouco e que tu disseste das comissões, não é interessante, ou se é interessante tem que ser uma escala muito maior. A quantidade de dinheiro que eles fazem com o modelo de negócio que eles têm hoje em dia, pá, é provavelmente dos melhores negócios do mundo. Mas há aqui um problema. tens de pôr em cima da mesa a possibilidade da compra, porque imagina, eu não estou a Mas ver. Eu o não estou a OpenAI ver. já não pode comprar. Não pode. Epá, Não pode. A Microsoft, a Amazon ou a Google não podem comprar. Tu achas. a Microsoft A já lá está. É Microsoft por já isso lá que eu está. estou a dizer que o- Não, pronto. O que eu estou a dizer é um incumbente. ok. Como a Microsoft Como a apanhou o OpenAI, Microsoft, pá, Podem, eu sem acho que esse é o dúvida, caminho. Quer dizer, eles, mesmo que façam um IPO, Mas isso não interessa. O problema não é esse. Eles também não precisam de comprar, eles podem desenvolver, eles podem pôr cá fora. certo? A questão está no modelo que eles têm. Eles têm um modelo em que estão a ganhar muito dinheiro e não têm alternativa ainda na inteligência artificial que lhes permita ganhar esse dinheiro. Pois não. E mais, os clientes da Google também não têm essa motivação, porque não têm alternativa. Ninguém está a investir dinheiro no OpenAI para promover as suas vendas e as suas marcas. Exato. E isso vai ser um desafio gigante Não é? para todas as Continua. equipas de marketing do mundo. Exatamente, continuam a pôr o dinheiro na Google. Portanto, nós temos aqui um travão grande ao desenvolvimento da inteligência artificial que tem a ver com isso. Exatamente. Portanto, o que é que vai acontecer? Vão começar a explodir soluções. E isso é curioso, porque Soluções o mercado- startupzinhas, etc. startups vão começar a explorar a inteligência artificial para vendas, para sacar clientes. Porque nós vivemos um período relativamente longo em que a Microsoft, sobretudo o Facebook, a Microsoft também, mas o Facebook e a Google mataram tudo o que era startups de Publicidade. publicidade, não é? Portanto, a partir de determinada altura já não havia startups de publicidade. Houve aí, no início, talvez no início de até 2010, talvez, não é? E depois desapareceu. Até nós investimos numa startup que era de publicidade e já não é de publicidade. Exatamente. Voa. Agora é de lead generation. Pivô. Sim, mas é um pivô. Passou para lead generation. Sim. Mas a verdade é o seguinte, é que vai passar a haver novamente muito interesse em explorar como é que se pode usar a inteligência artificial para vender mais. E aí voltamos à nossa conversa inicial, que esse também é um grande perigo em termos de manipulação, não é? Se o chat GPT, quando está a dar uma resposta, manipular a resposta para dizer para ir para uma marca ou para um serviço qualquer específico. Desculpa, mas eu queria chegar a Google provavelmente vai estar muito atenta a isso. O que é que vai surgir em termos de novos modelos de publicidade, não é? Que eles possam agarrar e que possam depois, então, eventualmente canibalizar o seu Porque próprio a negócio publicidade não pode ser explícita. Nós já não estamos habituados a publicidade explícita. A publicidade tem bebida Em tudo. em tudo. E o que eu acho é que o modelo de embeber publicidade ou de embeber referências que possam traduzir em publicidade no chat GPT é uma coisa ainda que tem que ser estudada, tem que ser percebida. Mas atenção, aí tens regulamentações. Tens Pois. as leis que limitam, em que a publicidade tem que ser explícita. Claro. Tem que estar marcado, Tem né? que estar marcado Tem que ter e tal. num tipo de letra 6, a cinzento, com fundo. Não é exatamente assim, Sim. mas tem que ter. Sim, mas diferenciação. Tem que no definir. Google está. No Google está e no Facebook Mas eu estou a dizer, também. aparece lá em baixo, pequenino Claro, sim, patrocinado. Né? Sim.
E mesmo na televisão, tu sabes perfeitamente o que é publicidade. Sabes, mais ou menos, não é? Depois aparecem garrafas. Nos filmes já não é? Não sei, o preço certo acho que não tem publicidade. Não. Aquele programa da RTP1 que já tem, sabem qual é? Mas lá está, não, por acaso tem alguma publicidade um bocado mais explícita. Mas é claramente um programa cheio de publicidade. Mas eu acho que esse é o ponto mais relevante para a Google. Que é, não estão a ver um modelo de negócio que tenha escala suficiente, ou pelo menos o mercado ainda não está preparado para ter um modelo de negócio com escala suficiente para eles. Portanto, não faz sentido canibalizar o que já tem. Até porque os budgets de marketing que todas as empresas têm, se a gente matar o Google amanhã, os budgets continuam a existir. As empresas precisam gastar dinheiro para adquirir clientes, não é? Mas no início dos anos 2000, a internet também era só despesa, não é? Mas isso rapidamente se resolve. O que é o modelo de negócio? Sim, porque tens tanta gente agora a experimentar coisas, Certo. que tens tantas ideias no mercado que vão falhar a maior parte delas, mas tens tanto brainstorming que é muito difícil não resultar. Por um lado. Por outro lado, tens muita procura, tens muita gente interessada em usar, em conhecer. Pá, a minha mãe usa, a minha mulher usa, eu uso, os meus funcionários usam, já pus uns miúdos, filhos de uns amigos meus a gerarem histórias para crianças lá com os personagens que eles querem. Portanto, já não estamos na lógica de só usa os iluminados da tecnologia. E à medida que isto acontecer e que houver mais empreendedores a trabalharem estes assuntos, eu acho que é muito natural. E depois aí a Google, se for inteligente, escolhe aqueles, faz cherry picking daquelas ideias mais interessantes, prototipa internamente. Se for fixe, faz um M&A, absorve. Pá, se tiverem patentes, compra. Se tiverem patentes, compram. Pronto. Ou registra uma coisa muito parecida para ir ao lado e dizer: olha, estás a infringir patentes minhas. Mas eu também tenho. Eu tenho mais. Sim, mas eu consigo litigar. Eu consigo litigar. Tenho mais advogados. Yeah. É lixado. Bom, pessoal, foi uma conversa muito interessante. João, mais uma vez obrigado aqui pelo Extended e por estas trocas um bocadinho mais filosóficas. Acho que são conversas que é importante falar, porque se nós não falamos, estamos a conduzir em modo automático, né? E vamos parar onde os computadores quiserem. Né? Estamos lixados. E muitas conversas, muitas vezes, destes temas são muito focadas na tecnologia e eu acho que é interessante também fazer reflexões um bocadinho mais filosóficas, porque como a tecnologia nos impacta a nós, porque é isso que nos vai dar ou felicidade, ou angústia, ou emoções, que é uma coisa que hoje em dia a malta parece que evita um pouco. Sem dúvida. Bom, pessoal, já sabem, então esse algoritmo a funcionar. E voltamos para a semana. João, obrigado mais uma vez. Obrigado, João. Obrigado a todos. Dano. Feito. Control.